Jonas. E aí, Rafa? E aí, Fonseca? E aí, Jonas? Suave. E aí, como é que galera? estão? Bem, graças a Deus. Vamos que vamos. Preparados? Mais uma vez? Mais uma vez. Fala, Fonseca, você que é o grande locutor aí do... É isso aí. Agradeço vocês me derem esse nome, né? Que eu tô ganhando esse conhecimento aí. Ah, Mas, beleza. enfim, mais um episódio aqui para vocês, pessoal, do nosso quadro piloto, né? O Expressamente. Esse é o quadro oficial que a gente se reúne e a gente toca num assunto atemporal, um assunto que tem muita bagagem para a gente discutir e colocar nossos pontos aqui em discussão, né? Lembrando que a gente não quer colocar a verdade absoluta na sua cabeça, a gente só quer Importante. compartilhar os nossos aprendizados, fazer com que isso gere desenvolvimento para outras pessoas. A gente se prepara para fazer esse programa. Os outros é mais expressar realmente o que a gente está sendo, mas esse a gente tem um estudo por trás. Isso é importante ser dito. A gente faz o possível e às vezes o impossível para poder trazer algo que você possa usar no seu dia a dia dentro das suas experiências, né? Que é o mais importante. Respeitar a nossa missão aqui, né? Que é expressar o máximo do nosso conhecimento através do positivismo. Por mais que seja um assunto pesado, às vezes, um assunto delicado, a gente vai tentar contornar para falar o que é interessante para vocês. E como se não bastasse, a gente vai falar de um assunto atemporal, que é muito importante hoje, e que a gente também, coincidentemente, está bem inserido, que é inteligência emocional, e o que você deve saber sobre isso, pesquisar mais e estar inteirado dentro desse assunto. É isso aí. Por que eu começar essa pergunta, ela é bem perspicaz esse ponto. Por que a inteligência emocional ela é importante, principalmente nos dias de hoje? É para a gente saber se mobilizar para as coisas certas e do jeito certo. E aí? Inteligência emocional é importante porque quando a gente começa a administrar o que está acontecendo dentro de nós, usando a nossa inteligência, a gente consegue ter êxito em coisas que a gente às vezes acha que não é capaz. Ah, interessante. Por que eu fiz essa pergunta? Justamente para a gente chegar agora num ponto mais interessante que o que é inteligência emocional? Quando você fala esse nome, quando você fala essa expressão, parece que é um negócio muito complicado, mas não é tão complicado assim. Pode ser, talvez, para cada pessoa, ser diferente na hora de trabalhar isso. Mas o que é isso? O que é inteligência emocional? Ao meu ver, eu acho que a grosso modo é a administração daquilo que está acontecendo na gente, com a gente e ao nosso redor. Perfeito. Acredito eu que seja isso. Acabou de responder a colinha que eu fiz para falar sobre isso. Pronto, acabou o vídeo, é isso. Vamos lá. E porque assim são coisas que abrangem uma coisa que a gente pode nomear, entende? Então acho que eu tenho essa linha de observação. Para mim tá legal isso. Eu acho que é. Perfeito. Eu creio que não é algo exclusivo de pessoas inteligentes, né? Exclusivo de cada um. A forma com que a gente vai responder a tudo que está ao nosso entorno e o principal, né? É o que está dentro de nós, né? Assim como ele falou. Mas mesmo sendo algo exclusivo, é algo totalmente mutável, né? Já que é a inteligência. Quanto maior o movimento que a gente tiver na nossa vida, maior vai ser, ou melhor vai ser a administração dessa inteligência, né? Ou seja, se a gente estiver sempre em movimento constante, eu digo assim, se preocupando com a forma como que a gente lida com as emoções, com os sentimentos, a gente vai, assim, vai absorver melhor as informações, vai saber o que que é importante, o que que é a prioridade, o que que a gente deve deduzir como externo, deduzir como algo passageiro, e assim continuar dando os valores certos para as coisas certas. Ah, legal. Bem, para mim, cara, inteligência emocional é a capacidade que você tem de gerar novos valores
novas perspectivas e, principalmente, uma nova vivência. Quando eu falo vivência, é ressignificar o que passou e olhar para o futuro e saber como que você vai se comportar em determinadas situações. Por quê? A, a gente age através do sentimento. E ele é enrolado com a lógica. Então, você faz alguma coisa porque você sente alguma coisa e porque aquilo faz sentido para você fazer. Quando você constrói inteligência, você vai conseguir pensar sobre isso, analisar de várias perspectivas diferentes o que você está sentindo e como que aquilo que você vai fazer vai impactar você e as outras pessoas. Isso cabe muito em cima de um assunto que a gente fez esse tempo atrás. A gente fala de instinto, né? Lembra que a gente estava falando de instinto umas edições atrás? E encaixa certinho. Porque, assim, o instinto ele vai fazer a gente trabalhar muito mais a nossa inteligência emocional para a gente observar o lado positivo, o negativo, aquilo que a gente tem ou não que fazer. E a gente vai colocar numa parada bem, assim, gradativa o que é realmente aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que a gente pode deixar para trás, aquilo que a gente pode simplesmente jogar no mar do esquecimento e aquilo que a gente pode trazer para produzir algo para as outras pessoas. Porque aí a parada da inteligência emocional é uma parada que, quando a pessoa aprende a trabalhar esse elemento mutável, começa a tocar as outras pessoas. Tá ligado? E a vida proporciona isso, tá? Isso. É assim, como é que eu vou explicar? É como se você fosse o capitão de um time de futebol. Quando você é capitão de um time de futebol e os seus liderados reconhecem você como líder, qualquer atitude que você tomar vai influenciar na potencialidade dos seus liderados. Vai tocar eles de alguma forma. Então, é a mesma coisa que você administrar aquilo que você está fazendo, aquilo que você pode fazer, aquilo que você sabe que você não precisa se importar tanto. Porque quando você tomar a atitude correta, isso vai tocar as outras pessoas. E aí você consegue chegar no ponto que você queria, graças a essa parada de você colocar o que você tem que fazer como prioridade e tirar as coisas que às vezes você acha que você tem que fazer porque você está munido de um monte de achismo. E você está falando é muito importante porque tem muito a ver com o seu estado atual na sua vida. Aquilo que você acredita naquele momento. Eu vou dar um exemplo concreto disso aí. Imagina você quando você é criança. Aí, eu vou falar uma palavra, você vai ficar bravo, quando o seu pet morre. Ou quando alguém da sua família, alguém que você gosta, morre, e você tem lá 4, 5 anos de idade, isso nunca aconteceu na sua vida, uma perda. E aí vem um adulto e começa a falar assim para você: não, ó, o animalzinho, ou aquela pessoa foi morar no céu, o papai do céu, tá lá. O que essa pessoa está fazendo? Ela está construindo um arcabouço na sua mente para você aliviar a sua dor e poder passar por esse momento de uma forma mais confortável, gerando outras crenças e gerando ramificações. Aí você cresce, você começa a ter consciência do mundo, você começa a ter consciência da perda, você começa a questionar muitas coisas, e aí você pode passar por uma outra situação idêntica, um pet morreu, alguém da família morreu, alguma coisa que você preza se perdeu, e você questiona, fala assim, não foi pro céu. Você perde aquele ponto de apoio que você tem, e aí você cai dentro de um abismo, porque você não tem o que é suficiente para você parar o chão. Você perdeu seu chão ali, porque a sua mente não conseguiu processar a perca. Você não tem uma resposta concreta para aquilo. E aí vem a inteligência emocional, que é a capacidade que você tem de pensar e superar esse tipo de pensamento que vem de um comportamento, que vem de sentimento e tudo mais. É difícil a primeira vez, de tudo que você for fazer, porque você não sabe como trabalhar isso de forma independente. Por isso que normalmente você precisa estar inserido numa sociedade, perto de pessoas que vão ajudar você a criar esse arcabouço de situações
arcabouço mental e de palavras, de significados, para você poder construir uma escadinha e sair de lá. Senão você vai ficar preso por lá por muito tempo. Quer um exemplo? Vingança. Tem muitas pessoas que guardam isso dentro dela a vida inteira, cara, Tá remoendo. porque não conseguem lidar com isso. A gente vai falar sobre algumas coisas negativas, porque aí fica mais fácil de dar o exemplo. Olha, tem um exemplo que eu vi, que a gente, de certa forma, acho que a gente já passou por isso. Tem a parada do ensino na escola, né? O ensino na escola é o quê? Você vai sair da sua casa, você vai começar a interação com outras pessoas num outro ambiente, com outras regras, né? Então, na sua casa, às vezes o seu pai, quando você é garoto, vai perguntar para você, você quer comer o quê? Vamos pôr esse quadro, você quer comer o quê? E aí, na sua casa, você constrói, né, uma narrativa que você pode escolher o que você vai fazer, certo? Quando você vai para a selva, né, que você vai para a escola, a professora fala assim, ó, senta aí, tira esse chiclete, presta atenção na aula, agora é hora de estudar. Você já, como ele bem disse, você já, tipo, não, peraí, eu tenho escolha. Porque lá em casa, minha mãe me deu essa escolha. Só que o mundo real, amiga, é outra parada, né? Como a gente está falando de pontos negativos para a gente chegar no ponto positivo, a, a gestão das emoções, para a gente conseguir alcançar a inteligência emocional, é exatamente isso. É a gente entender que se a gente agir da maneira que a gente quer agir, muitas vezes por conta do pet que foi para o céu, do parente que está no céu com Jesus ou qualquer coisa do tipo. E quando a gente sai para o mundo real, a gente entende que tipo foi uma fatalidade, a gente tem que seguir, a gente começa a construir uma raiz muito mais firme, só que de certo modo a gente vai ficar um pouco aborrecido com as pessoas que não se permitiram colocar a gente no mundo real. E é por isso que tem muita gente que sofre, porque hoje mesmo a gente está vivendo um mundo onde as pessoas elas estão procurando sempre um alívio muito mais rápido, Prazer um imediato. prazer imediato. Então, assim, quando a gente trabalha a nossa inteligência emocional, a primeira coisa que a gente faz é trazer a nossa vida, a nossa realidade, tudo que a gente é, para o real. Então a gente vai fazer o quê? Vai pegar, ó, por exemplo, das 5 da manhã, você tem que acordar, tem que tomar, fazer o seu café, que nem no nosso caso que a gente está na academia, fazer as coisas bonitinhas para a gente poder comer o que tem que comer para alcançar o resultado, doa quem doer. Não foi alguém que decidiu aquilo por você, você decidiu entrar naquela vida, então você vai ter que seguir o protocolo. E muitas vezes seguir o protocolo é trabalhar a nossa inteligência É isso emocional. aí. É o preço. É o preço. Exato. Né? Tem duas coisas aqui, né? A gente não vai trabalhar especificamente se isolando dessas atitudes aí, Isso. entendeu? A gente vai trabalhar justamente sendo nós mesmos, né? E o que que existe dentro disso aí? Os sentimentos, né? Qual que é um tabu que existe hoje que o homem não pode demonstrar sentimento, né? E isso, eu creio que isso aí já passou, entendeu? Mas o cara que ele evolui, que ele consegue se desenvolver, falando da inteligência emocional, ele sabe destacar o que é prioridade. Porque se eu for na casa do meu pai e da minha mãe lá, jantar, e levar minha namorada lá, e eu não demonstrar que eu tô gostando daquele momento ali, aí vai ser ruim para todo mundo, né? Vai ficar um negócio cinza, sem graça, porque eu não posso demonstrar, né? E aí numa reunião, ou eu tô aqui com o pessoal gravando, aí eu demonstro que, nossa, eu tô chateado, não quero gravar hoje, não sei o quê, porque alguém gritou comigo, alguém foi sem graça comigo, sabe? Então o homem ele deve, sabe, o homem não, né? O ser humano ele necessita saber destacar as coisas certas, entendeu? Eu estava num grupo que uma pessoa teve uma pergunta muito específica sobre isso, né? E o que eu respondi foi exatamente isso. Cara, você tem que saber dar a energia correta nos lugares certos. Cara, eu vou fazer um comentário aí que eu já passei por isso
mas provavelmente é um grande problema para muitas pessoas. Não tenha medo de mudar os seus valores e mudar a sua opinião. Vou falar disso agora. Por quê? A inteligência emocional é esse compilado que faz você processar aquilo que você está sentindo e fazer você ser uma pessoa melhor. Se você é uma pessoa melhor, você tem o direito de mudar de opinião, de mudar de escolha e poder sentir outras coisas. É por isso que chama inteligência. É você se expor nesse mundo e se expor para você poder sentir coisas diferentes. Quanto mais coisas você sentir, maior vai ser sua capacidade de pensar sobre você mesmo. O seu sentimento não tem a ver com os outros, tem a ver com você. A forma como você pensa, a forma como você acredita, a forma como você gera seus valores. Então, você buscar ter novas experiências é muito importante. Se jogar nesse caminho. E sempre mirando para algum lugar, né? Ter um objetivo, ter uma meta, ter algo para ser construído para você poder entender quem que você precisa ser. Como que você vai se forjar dia a dia para você chegar naquele objetivo final? Ou melhor, não é você que tem que melhorar para eu me sentir melhor, né? O problema tá na cabeça, às vezes está dentro do coração, às vezes a gente vai fazendo um compilado, uma bola de neve aí de sentimentos que a gente foi guardando, que queria se vingar, que queria dar uma resposta melhor, que queria dar um argumento, né? E isso aí muitas vezes não é necessário, sabe? Não faz parte. É aquilo ali que é de fora, entendeu? A gente não tem controle. Cara, tem uma frase que eu li alguns livros e eu cheguei nesse ponto que é inteligente é aquele que conversa, se comunica até se satisfazer. Uau! Não se satisfazer a outra pessoa, até você se satisfazer. Você não tem que convencer, você não tem que mudar a outra pessoa. Você só tem que chegar e se comunicar o suficiente para você se satisfazer. E isso é o que responde à sua pergunta, que responde à sua questão principal. Se você se comunicar com a outra pessoa para você se satisfazer, você não vai brigar. Você não vai entrar em atrito em relação a opiniões. Você não vai bater de frente. Você vai conversar para você poder entender quem você precisa ser, não quem a outra pessoa precisa ser. A gente perde muito tempo, e isso faz parte, desse equilíbrio emocional. A gente perde muito tempo querendo fazer com que as outras pessoas nos compreendam, sendo que, na verdade, a gente só precisa satisfazer a nossa compreensão. E esse é um grande problema da sociedade hoje. Eu estava conversando com um amigo meu ontem sobre isso, mas de uma forma bem mais simples. E eu falei assim para ele, ó, as pessoas, elas têm uma percepção um pouco distorcida das coisas. A gente é criador e, ao mesmo tempo, a gente é usuário daquilo. Só que, muitas vezes, a gente julga o criador pela experiência do usuário. E aí você não consegue entender que aquela criação é muito a longo prazo. É uma vida inteira para você se tornar aquilo. E às vezes você tem a sensação que o time está pronto. Nós somos seres que a gente se constrói todo dia, a todo momento. Inteligência emocional é você saber que você está em algum ponto desse caminho e que esse ponto não é o fim, mas também não é o começo. E que você vai conseguir, daquele ponto, ser sempre uma pessoa melhor. É sempre parte da jornada. É isso aí. Então você tem que juntar os dois. Ao mesmo tempo que você cria, você também é usuário. Se você tiver essa percepção e respeitar que outras pessoas estão criando e outras pessoas também são usuário, você vai saber qual que é o seu papel. Tem uma frase que eu adotei ela, eu ouvi o Pablo Marçal falando, que na época foi um belo tapa na minha cara, que é o seguinte: se você está se incomodando com algo, o responsável por resolver isso é você. Isso aí. Acho que é bem isso. É o tapa mais simples, né, que a gente Bem consegue. mais simples. Por quê? É exatamente isso que acontece. A gente sofre por antecipação, por achar que as pessoas deveriam estar onde a gente está. A gente sofre por antecipação, às vezes a pessoa não entender aquilo que a gente entendeu, que faz sentido para nós,
mas porque a gente deixa de fazer exatamente isso que ele está falando. Tipo assim, amigo, você não precisa entender o que eu estou falando, você não precisa. O negócio é eu. Por isso que às vezes a gente fica em silêncio. Por isso que às vezes numa roda de amigos, ou às vezes a gente está entre família ou no trabalho, a gente fica em silêncio. Quando a gente entende isso, o silêncio ele predomina muitas vezes, porque a gente entende que às vezes é uma fala que a gente vai dar que para nós faz sentido, mas para outra pessoa que está em um outro nível, que está olhando para um outro lugar, que está com uma panorâmica diferente, aquilo vai entrar como uma estaca na pessoa. Isso aí, E aí cara. você pode criar um atrito. Você sabe que tem uma frase muito famosa que tem tudo a ver com o que você está falando agora, que para mim isso aí é uma das excelências em relação à inteligência emocional, que é quando a mente cala, Deus fala. Nossa, isso! É sobre isso. A Bíblia fala o seguinte, que a gente não tem que criar contenda entre os irmãos. E a Bíblia também fala que ai daquele por onde vem a contenda. Então, tipo assim, é uma parada que às vezes se você for parar para observar, é até estranho, porque ela cria uma advertência sem dizer por que está criando a advertência. E depois que criou-se a advertência, explica da onde a advertência está vindo. Então, tipo assim, ó, a gente aqui não tem que ter contenda. Mas se tiver, quem começou a contenda está no salmo. Quem começou, tá na Você é Exato. responsável por aquilo que você criou. A gente é responsável por aquilo que a gente fala, a gente é responsável por aquilo que a gente cria, como ele bem disse, nós somos criadores e a gente experimenta das coisas. E às vezes a gente não pode se responsabilizar por aquilo que as pessoas acham. Vocês conhecem o ciclo da realidade? Prazer, eu não conheço. Não? O ciclo da realidade é uma ferramenta muito legal que vai explicar o que você acabou de falar agora e é muito top. Ela parte de uma frase muito simples. Aquilo que você vê, você cria. E ver não é com os olhos, tá? Aquilo que você acredita, você cria. Se você cria, você se torna essa pessoa, você faz as coisas que essa pessoa faz e você tem o resultado disso. Quase uma realidade alternativa. E quanto mais você tem, mais você vê. E qual que é a grande sacada dessa ferramenta? Essa ferramenta ensina pra gente que antes da gente se comunicar com alguém, mesmo a gente não falando essa frase, mas a gente tem que respeitar essa frase. No meu mundo, aí você fala. Nossa. Acabou de sair Você cria um multiverso. Acabou de sair fumaça da minha cabeça agora. Mas é isso. É real. Por quê? Porque tudo que você fala é a sua Multiverso. percepção, é dentro do seu mundo. Não significa que eu estou falando algo tem que ser verdade para outra pessoa. Cada um está num nível diferente da vida, cada um acredita numa coisa diferente em relação às experiências que ele teve. E isso é importante. A gente poder respeitar isso. Por isso que antes da gente falar alguma coisa, principalmente quando é muito importante, e é por isso que todo o podcast que a gente grava, a gente fala, o nosso objetivo não é falar a verdade absoluta, Ela não existe. é a gente expor a nossa experiência do ponto de vida que a gente está, do ponto de experiência que a gente vive, para poder construir algo maior. É a nossa projeção. Isso. E é exatamente esse mesmo respeito que a gente tem em relação a essa ferramenta. Então, antes da gente falar, a gente deveria falar, mas a gente não fala, mas esse respeito dentro da gente tem que existir. É por isso, especificamente por isso, que é extremamente importante a gente trabalhar as nossas emoções. É exatamente por isso. Tipo assim, se tem alguma coisa desse vídeo que você está vendo hoje que você deveria tatuar na testa, é o que ele falou agora. Porque sem isso, você começa a criar ramificações e conflitos. É automático. Sozinho, né? Sozinho, exato, sozinho. O pior de tudo. Porque assim, se a gente sofre por antecipação, se a gente entra dentro de um mundinho nosso e fica sofrendo a gente, sozinho, calado ali, chorando, ok. Só que muita gente faz o contrário. Por essa falta de compreensão que ele explicou muito bem explicado agora, as pessoas saem ferindo as outras pessoas. Eu já dei esse exemplo aqui, até quando a gente for falar sobre amor, eu dei esse exemplo de quando é um casal.
Você coloca um casal aqui e pergunta para uma pessoa o que que é amor, pergunta para outra pessoa o que que é amor. Cada um vai ter uma opinião diferente. Até aí tudo bem e tem que ser assim. Mas a parte mais importante é o que você faz com isso. Se você projeta na outra pessoa o que você acredita que é amor, você vai esperar dela comportamentos. E se a outra pessoa também faz, ela também vai esperar de você comportamentos. Mas se ninguém fala pro outro o que é para cada um, vai dar uma treta, porque uma hora a pessoa vai estar esperando uma atitude de você que você não tem, vai se chatear com isso, não vai te falar, e você não sabe o que está acontecendo. Essa falta de clareza aí que faz com que os relacionamentos hoje em dia sejam a base de contratos, né? Ah, deu 6 meses, não deu certo, É, tchau. A paixão acabou, né? Então, se acabou, a gente não pode mais ficar junto. Porque não há esse momento de clareza das pessoas especificarem o que elas querem um do outro. então, fica a dica. 90% do seu problema emocional é comunicação. Self-talk é como você conversa com você mesmo. Self-talk, storytelling, a nossa narrativa. Paixão é algo entorpecente, tá bom? A gente está falando aqui são de coisas reais que você tem que suar a camisa para fazer. Isso aí. Ele deu um exemplo de uma vida a dois de casal, todo mundo aqui tem um relacionamento, a gente sabe que tem que falar. Não é um negócio, eu queria que ela me trouxesse um chocolate. Amigo, se você quer um chocolate, você espera que a pessoa te traga um chocolate, no mínimo que você tem que fazer, você podia me trazer um chocolate, né? Assim, ó, se você não quer ser direto, ok. Às vezes, né? Mas eu também não espera. Então, a inteligência emocional vai trazer isso também. A gente não pode perder o fio da meada nessa parada de tipo assim, ó, tudo que a gente for fazer esperando do outro tem que ser declarado em alto e bom som, porque ninguém tem a obrigação de entender o que está acontecendo dentro da nossa cabeça. Isso aí. Cara, aconteceu uma vez comigo Empatia emocional. Exatamente. algo que é fora de relacionamento, vida a dois, mas se encaixa muito bem. Tava naquela correria, né? Tinha acabado de terminar a escola e mandando currículo, e querendo trabalho, né? Aí eu tava conversando com os colegas meus. Eu falei, eu vou esperar a firma tal me chamar, né? Então, enquanto isso, eu fico de boa. Vai. Aí me responderam assim, enquanto você estiver esperando, cara, você vai ficar sem emprego. Você tem que correr atrás, irmão. Na lata, lata seca. Aí eu pensei, na época, né, mais novão, fiquei chateado. Eu falei, nossa, esse cara me odeia. Esse cara não quer o melhor de mim. Só que hoje eu entendo, cara, se eu não fizer por onde, né, quem vai fazer, né? Se as pessoas não me entendem e a maioria talvez não vai querer o melhor de mim também. Posso fazer uma pergunta para você agora? Sim, Você está sentado nessa mesa aí? eu faço parte. Tá, mas por que você faz parte disso? E porque há um tempo atrás eu me dediquei para isso, Dedicou como? apresentando a minha ideia Para quem? pro Rafa O Rafa? e para mais 2 pessoas. Então você só foi, apresentou a ideia para o Rafa, mais duas pessoas, aí de repente ele decidiu por você aí para falar. Mas foi por um motivo bem maior. É exatamente isso que ele está falando. Gente, nós três, eu falo também por mim, a gente está sentado aqui porque a gente queria encontrar um emprego, né, no sentido figurado, encontrar um emprego. E a gente se propôs a não esperar. Ele apresentou o produto, ele foi a âncora, eu apresentei o produto para ele, né? Passou na entrevista. Passei na entrevista. Foi contratado. Vocês estão vendo esse vídeo, não importa a data estelar, é porque deu certo. Deu certo. E a vida é sobre isso. De novo, é fácil? Não é fácil. Porque ontem eu fiz uma live falando de um assunto X e eu falei uma parada na live falando assim: eu estou nisso, não é de agora. Eu não comecei isso agora. Antes eu tinha problema de autoimagem, antes eu tinha problema com câmera, antes eu tinha problema de falar com as pessoas. Um processo de evolução que todo mundo tem que ter é passar pelo crivo de tudo que a gente precisa sobreviver para poder ter uma resposta. Por que eu perguntei para você? Porque é exatamente o que você falou. O exemplo de você entregar currículo e depois esperar em casa mostra que você está orando por chuva, mas você sai todo dia sem guarda-chuva.
Enxugando gelo. Tá entendendo? Sim. A gente tem que trabalhar aquilo que a gente quer em cima da nossa inteligência emocional, crendo que amanhã vai ser um dia melhor, que a gente vai alcançar o que a gente quer. Porque se a gente for fazer tudo que a gente almeja com a cabeça não vai dar certo, então é melhor mesmo que a gente fique em Melhor, eu casa. sempre falo, o errado foi feito para dar certo. Exato. Se a gente está aqui, tem alguma coisa dando errado, independente se a nossa gravação está dando certo, se está rodando aqui, entendeu? Então, Sim. se a gente for esperar já o lado negativo, é muito provável que a gente vai puxar essa energia, entendeu? Aí eu pergunto para vocês, o que está dando errado? Muita Agora, coisa aí para fora. tá acontecendo. Não, para Mas nós, a gente está falando aqui, assim, o que está dando errado? Aí eu vou virar para vocês e falar assim, ó, errado ou certo é só uma perspectiva de valores que vocês defendem de uma vida totalmente singular para cada um. Mas você veja vai bem, estar projetando. sim, É o que você veja está bem, projetando. olha o que está dando errado. Pouca coisa. Eu podia estar jogando, eu podia estar jogando, você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Que muitas vezes, o que a gente está fazendo agora, que é uma semente que está sendo jogada no chão, não surtiria fruto para alguém na posteridade. Sim. É isso que está dando errado. Então, como você bem disse mesmo, tudo que a gente vai fazer que está dando certo tem algo que está dando errado. Só que em 99,9% das coisas que estão dando errado são coisas que não vão agregar na vida de ninguém. É perspectiva. Sim, porque a gente decidiu fazer o correto, decidiu colocar aquilo que a gente. Eu vou dar o exemplo do próprio Fonseca, que ele acabou de comentar agora. Pô, ele ficou atrás de um emprego lá, tal, e conseguiu. De repente ele vai ver que isso foi errado só quando for velhinho. Ele falou assim, nossa, eu podia ter sido empreendedor. Em vez de ter conseguido aquele emprego, eu devia ter vendido fruto na rua. Ganha mais. É perspectiva. Sim. É certo e errado, você só vai ver quando você tiver condição e informação suficiente para você poder pensar. Só que, felizmente, a vida não proporciona tudo. E aí vem a grande questão. A equação só funciona por causa da informação. Mas a principal parte é a equação, é a existência, é você. Você é a equação. A informação acontece, mas acontece para cada um diferente. E você que faz o resultado final. Então, o importante não é o que jogam para você, mas é o que você faz do que jogam para você. Ótimo. Eu vou aproveitar, dar um gancho, citar o que acontece com todo mundo, independente de onde vai estar na jornada, né? E vou citar também um spin-off desse assunto, né? Que é o quê? A síndrome do impostor, né? A gente começa e a gente está animado, né? No dia 1, na semana 1, e daí a gente vê que tem alguém que já está há 52 semanas na mesma coisa, e aí a gente desanima e a gente não tem a mesma força, não tem o mesmo dinheiro, não tem a mesma estrutura facial, que seja. A gente desanima e desacredita do que propriamente a gente estava construindo, né? E o que pode sanar esse problema, né? Quebrar essa quarta parede aí? É a gente saber exatamente como eu falei antes, né? Sempre vai ter algo dando errado, sempre vai ter alguma coisa que a gente não controla. E se a gente não souber disso, não tiver consciência desse problema, vai acarretar na nossa consistência, na nossa disciplina. Então a gente tem que continuar mesmo assim e aplicar o que eu chamo de trabalho de formiga, né? Independente Isso, do todo quanto dia. a gente conseguir fazer, a gente vai fazer. Ó, ontem eu assisti um documentário muito legal no Netflix, falando sobre algumas descobertas no deserto. E tem um exemplo muito legal, eu não vou lembrar agora o arqueólogo. Tinha um arqueólogo e um cara que estava bancando o rolê. O cara que estava bancando o rolê bancou por 5 anos o rolê. Você acha que um dia é ruim no deserto? 2 dias é ruim? 3? E 5 anos? Aí eles foram lá e eles acharam a tumba de Tutankhamon. Um dos caras mais bravos que eles já acharam. Aí a pergunta que eu falo para você, ele teve que dar errado durante 5 anos para um dia dar certo? Será que foi errado? Perspectiva. No primeiro dia você pode ter essa percepção, no segundo, no terceiro, no quarto, mas no quinto ano, naquele, o cara foi lá e falou assim, aquele já não é mais errado.
Agora, você é lembrado pelas coisas que você faz errado ou você é lembrado por aquele momento que dá certo? Cara, Para você ser preso, você vai ser lembrado só porque você faz errado. Tem duas coisas que eu para ouvi dar certo, que né? faz muito sentido. Eu Isso aí. ouvi assim, o suicídio ele é ruim porque quando acontece, a pessoa apaga toda a vida dela. A pessoa vai ser lembrada por aquilo que ela fez, que ela cometeu E ela suicídio. tá pagando por conta desse dia errado, né? Exato. Ou melhor, alguns dias errados. E aí tem uma outra frase que já é uma outra parada, que é exatamente isso que ele está falando de perspectiva. O Elon Musk, antes de ter a primeira foto de Marte, ele tinha tem um quadro na casa dele de Marte. Acho que tem uma live que ele fez que está aqui, assim, o quadro. Aí ele conseguiu chegar até Marte, tirou uma foto, colocou do lado do quadro, é igual. E aí o investimento que o cara fez, a NASA zoou ele. A NASA falou para ele parar. Aí, tá aí, ó. O foguete dele tá dando ré. Agora a NASA tá no pé do cara. Você está entendendo? Então, exatamente, é muito real. Entende? Eu vou falar uma coisa para você. Eu passei mais ou menos por isso. Porque quando era moleque, eu estava em cima do telhado, o cara estava arrumando o telhado da minha casa lá, e ele falou assim para mim, do nada, Deus está levantando uma geração que vai falar aquilo que as pessoas não querem falar, que vai fazer aquilo que as pessoas não querem fazer, que vai ser aquilo que as pessoas precisam que você seja num lugar onde acha que todo mundo não vai caber, né? Ele colocou a mão no meu ombro e falou assim: você faz parte disso. E eu me achava tão insignificante, não que eu seja tão assim, né? Só que aí, naquela mesma semana, eu sonhei que eu estava um pouco mais velho, falando para um pessoal num lugar. Eu acordei feliz, tal, aquilo passou. Eu estava com 11 anos. Com 19 anos, eu estava no lugar, estava naquele sonho, em vida. Então, assim, a Exato. gente está experimentando, às vezes, percepções de coisas que a gente pode viver porque a gente colocou na nossa cabeça ou porque foi dado a nós uma missão, entendeu? Porque a gente consegue hoje gerir situações, gerir sentimentos, gerir pessoas, sabe? Eu acho que é muito mais sobre isso, porque o nosso posicionamento, às vezes pode ser que uma pessoa veja o nosso conteúdo, entendeu? Mas essa uma pessoa vai mudar a vida dela e graças à mudança de vida dela vai atingir mais um montante de pessoas. Para ela foi interessante, né? Exato. Exatamente. E olha só, se a nossa escolha, se o nosso movimento for claro o suficiente, não vai ter espaço para e se der errado. E por que você está fazendo isso? Sabe por quê? Porque me perguntar por que, e se der errado eu trabalhar na internet, o que eu vou fazer? Se eu vou trabalhar para fulano, se eu vou trabalhar na empresa X. Mas eu falo assim, tá muito bem detalhado essa escolha que eu fiz, sabe? Especificamente falando dela. Então, se der errado, eu vou continuar tentando outras formas, entendeu? Porque a gente não para apenas por alguma coisa que parece negativa. Meu, se você é essa pessoa que está questionando isso, tem uma coisa que é muito importante. Vai se conhecer mais. Isso. Quando você entender o que é ser a sua melhor versão, o que é fazer o seu melhor, não tem certo e errado. Não tem dar errado. Vai dar. E você vai fazer o melhor com o que dá. Quando você chegar no final da sua vida, você vai ter o mesmo sentimento de quando você era pequeno e alguém pediu para você fazer uma coisa e você fez bem feito. Você vai falar assim, pô, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu não fiz mais porque eu fiz tudo aquilo que eu já podia fazer. Agora, você vai se arrepender se você fez menos. Se você deixou de fazer. Se você deixou de ter experiência. Se você deixou de viver. Aí você vai se arrepender. Mas se você é a sua melhor versão e você é aquela pessoa que chega e faz o que é de melhor dentro de você, você não vai se arrepender. Agora, ter o que você imagina é um pouco mais complicado. E as pessoas costumam confundir, né?
Elas jogam só essa expectativa dentro Sem do nosso estrutura. plano, dentro do nosso plano. Aí, Você não tem que moldar o resultado com a estratégia, você tem que construir a estratégia para ter vai ter resultado. resultado. Ó, isso aí é real. É fato. E é o que a gente tem dificuldade. Porque para você transformar a estratégia para ter resultado, você precisa entender que você precisa ser alguém para fazer isso. E esse alguém vai passar por dificuldades. E esse alguém não é quem a sua tia fala para você ser, entendeu? Não é quem seu primo fala para você ser, é quem você vai denominar dentro de si mesmo. É quem você escolhe ser. É uma escolha. Quando você está se conhecendo, é essa a resposta que você vai conseguir. É isso. Sobre isso. Fechou? Fechou. Isso aí. Valeu, Rafa, mais Valeu. uma vez. Isso aí. É isso. Valeu, Jonatas. É nóis. Pessoal, mais um recado aí para vocês. Se vocês gostaram do nosso conteúdo e querem ver algo mais de perto, nossa documentação, ver a gente falando mais sem filtro, é só seguir a gente no nosso Instagram aqui, acompanhar, tirar sua dúvida e tirar sua dúvida aqui no vídeo também. Mas não deixar de acompanhar a gente e deixar esse nosso contato mais amplo e melhor ainda. Logo, Valeu. logo a gente vai estar fazendo umas lives junto aí, respondendo perguntas da galera aí. Colocando vocês em outros lugares para a gente tirar as dúvidas com mais especificidade aí. É isso. É isso? Fechou.